Sejam bem-vindos. Asca Berreiros-Ton, Roxamadi. Essa live vai ser um bate-papo, né? Vai ser uma live bem interativa, bem prática, né? Para vocês que querem dicas de como se organizar para estudar a língua persa em 2024. Né? Estamos aqui encerrando mais um ano, né? Então o objetivo é que vocês se preparem, né, para o ano que vem, estarmos aqui juntos, praticando a língua persa, né, de uma forma motivadora para todos, né? E nós temos uma ferramenta, né, que eu desenvolvi, estou testando, né, junto com os outros materiais que eu desenvolvo, que eu tenho desenvolvido, né, desde maio, né, com o nosso clube de apoiadores. Então depois eu vou falar para vocês como que vocês podem adquirir, né, essa ferramenta, que é um planner de estudos, especialmente desenvolvido para a língua persa, né? Então contem para mim, né, como vocês, as dificuldades que vocês sentem para se organizar para estudar a língua persa, né? Muitas vezes a gente não tem um objetivo, às vezes a gente tem, né, um objetivo, mas a gente não tem uma metodologia, né? Então a gente começa e para. Isso já aconteceu muito comigo, né? Porque eu estudo persa de forma autodidata já faz mais de anos, né? Vou contar, vai uns 9 anos que eu estudo persa de forma autodidata, né? Mas que eu comecei assim a levar a sério, né? A criar um método para mim mesma já faz uns 4 anos, né? Então, eu gostaria de saber também se vocês utilizam algum tipo de planner, né? O que é um planner? Para quem não sabe, um planner é uma agenda, né? Muitas vezes é uma folha, né, que você coloca ali nos dias da semana, né, a sua rotina. Existem muitos modelos de planners, de estudos, né, para estudantes em geral. Vocês podem adotar, né, procurar no Google Planner de estudos, de preferência um planner semanal, e adaptar, né, para isso que a gente vai falar hoje. Ou podem usar uma agenda comum, né, que vocês tenham, desde que ela seja especificamente voltada para o estudo, né? E a gente tem o nosso material, né, que está lá disponível para o nosso clube de apoiadores na plataforma Apoia-se, né, que depois eu vou falar para vocês como que vocês podem fazer parte do clube de apoiadores e ter acesso a esse material que a gente vai apresentar aqui hoje. Todo o material está lá disponível em PDF, né, que vocês podem baixar. Vou mostrar aqui mais ou menos o formato, né? Aqui, né, a gente tem esse planner, tá ao contrário aqui, né? Eu desenhei, né, com muito carinho para vocês, o planner de estudo. Em persa a gente fala Barnome Rizi Darsi, né? Barnome Rizi Darsi. Barnome é programa, Barnome Rizi é um planejador. Darsi é de estudos, né? E nesse planner tem algumas seções, né? Vocês podem colocar, vocês podem montar num fichário, né? Colocar os dados. Tem como montar o plano de estudos, que eu vou falar hoje aqui para vocês, né? Então vocês podem fazer isso num caderno, que eu recomendo que agora
nesse momento, então, vocês peguem lápis, papel e anotem essas dicas que vai ajudar vocês a montar o seu plano de estudos para 2024, para 2025, para 2026, para sempre, né? E essas dicas servem para qualquer língua, tá? A gente vai falar aqui especificamente do persa, né, que é o nosso foco, mas essas dicas, elas servem para qualquer língua que vocês estiverem estudando. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem com muito carinho, né, essas dicas e compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus amigos que gostam de aprender línguas. Quem sabe eles também não querem, não se sentem motivados a começar a estudar persa em 2024. Então, nessa live, eu vou apresentar 4 coisas principais. Primeiro, como definir seu objetivo e a sua meta de aprendizado. Vocês que estão aí, qual que é o objetivo de vocês para estudar persa? Qual que é o porquê? Vamos começar pelo porquê, né? Depois a gente vai para o como, né? O porquê é o objetivo. A gente tem que ter esse objetivo definido por escrito, né? Então, a primeira coisa que vocês vão escrever lá no planner é o objetivo. Aí depois a gente vai falar como que a gente vai definir esse cronograma de estudos, né? A gente vai, então, pensar quantas horas eu tenho livre durante a semana, quanto tempo eu tenho livre durante a semana para o meu estudo do persa. E se eu não tenho tempo, como que eu posso criar tempo, né? O que eu posso rever na minha rotina, modificar na minha rotina para que eu tenha tempo? A gente vai pensar sobre isso também. Depois eu vou falar como que a gente encontra recursos para estudar persa. Acredito que quem fala inglês, quem sabe inglês, tem mais facilidade para encontrar recursos de estudo da língua persa, né? Tem livros, tem site, tem canal no YouTube, tem vários, né? Tem vários recursos. Mas para quem não sabe inglês, eu vou tentar encontrar com vocês algumas alternativas, né? Que inclusive estamos aqui, né? Com o Aprendendo Persa, o primeiro e único canal, Instagram, projeto dedicado ao ensino da língua persa para o público brasileiro. E, por último, a gente vai pensar como se manter motivado, né? Como que a gente mantém a motivação para continuar estudando. Por acaso vocês são dessa turma do começa e para? Ou vocês já estão estudando há um tempo? Então essas dicas, elas vão ser úteis tanto para quem está começando, quem vai começar do zero. Eu não sei nem o alfabeto ainda, né? Então a gente vai tentar colocar isso no nosso planejamento. E para quem já estuda, né? Se você já faz algum curso, se você já comprou livros, se você já começou a estudar por meio de algum livro ou algum curso, esse planner vai te ajudar a ir além, né, daquilo que você vê no curso e criar estratégias para você praticar o seu aprendizado, né, para você criar uma rotina de estudos, além, né, da sala de aula, além daquilo que você está aprendendo no curso, né? Então, essa é a primeira parte, né? A gente definir o objetivo de estudos. Mas como a gente está falando de um planner, é muito importante que a gente reveja esse planejamento mês a mês, né? Então, dentro do nosso planner vai ter um calendário
com todos os meses do ano, né? É muito importante que vocês tenham uma visão geral, né? Que vocês vão colocar o objetivo de vocês. Então, eu vou definir o objetivo geral, né? Que eu quero aprender para falar com amigos e viajar. Então, dentro deste objetivo, né, eu vou criar etapas, né? Eu vou criar metas que sejam realistas, né? Que estejam dentro da minha realidade. Né? O que é um exemplo de uma meta realista e administrável em etapas que a gente fala, né? Por exemplo, eu quero aprender o alfabeto persa e o básico da gramática em um mês. Esse é o meu objetivo para um mês, né? É um objetivo que aí eu vou ver, né? Eu vou me monitorar se eu tenho condições, né? Eu vou então escolher quais os dias, né, que eu tenho disponíveis dentro desse mês, né, das semanas deste mês. E aí eu vou bloquear tempo, né? É muito importante a gente bloquear tempo. E aí vocês vão falar, mas eu não consigo, né? É muito difícil. Imagine assim, né? Por exemplo, pensem aí na rotina de vocês e podem colocar aí nos comentários. Qual a frequência que você se compromete a estudar? Eu vou dar aqui o meu exemplo, tá? Eu tenho uma rotina que geralmente eu estudo 5 dias por semana e eu tento estudar 1 hora por dia, né? Dentro da minha semana. Sempre que é possível, né? E aí, imagina, mas eu não tenho tudo isso de tempo, eu não tenho 1 hora livre por semana. Então, pensa em definir prazos mais flexíveis. Você não tem 1 hora por dia, mas você tem, de repente, 15 minutos no intervalo do seu almoço. Você tem meia hora antes de ir para o trabalho. Você tem 1 hora depois que você chega do trabalho, depois do jantar. Né? Pensem na realidade de vocês, né? Por exemplo, vocês vão falar para mim, eu não tenho tempo à noite porque eu tenho que fazer janta, tenho que limpar a casa, mas eu tenho lá uns 15 minutos depois. Mas eu vou estar tão cansado que eu não vou conseguir. Então pensa em qual momento talvez você acordar um pouquinho mais cedo, é difícil, né? Mas se isso for a sua realidade, né? Talvez você acordar um pouquinho mais cedo e tirar ali meia hora, 15 minutos para estudar todos os dias com uma frequência, né? Com uma constância. E aí pode acontecer, né? Que um dia você vai estudar e o outro não. Um dia, eu vou pular, aconteceu alguma coisa que eu não vou conseguir. Então, o que é importante você fazer? Você colocar no seu planner, coloque mesmo por escrito, né, os dias da semana que você estudou dentro da sua meta. Você determinou aquela meta de 15 minutos todos os dias. Se eu pulei um dia, tenta compensar né, em algum outro momento. E aí, se não der para compensar, o que eu faço? Não sofram, né? Não se pressionem. Tentem rever, né? Tentem sempre rever essa meta. Que o ideal não é que a gente fique aprisionado numa rotina de estudos, né? O importante é que a gente tenha um equilíbrio. E a gente vai tentar chegar nesse equilíbrio, né? E aí, então, você definiu sua meta, né? Você tem o seu objetivo. Você vai escrever lá no seu planner. Aqui a gente tem um campo, né, pra gente descrever, colocar
né? O porquê estou estudando persa. Aqui eu sei que não vai dar para ver muito bem, mas os nossos apoiadores têm esse material. Depois, quem sabe eu vou disponibilizar do pessoal que está assistindo a live, que tiver interesse em adquirir também, né? Então aqui eu coloco minhas metas de aprendizado. E aí é importante a gente definir como, né? Então você vai estipular o seu horário de estudo de acordo com o seu objetivo. Né? Por exemplo, o seu objetivo é aprender o alfabeto e o básico da gramática este mês. Vamos colocar a partir de janeiro, né? Ou esse mês que está começando agora, ainda dá tempo, mas a gente vai colocar como meta 2024, porque aí vocês vão estar com um novo começo, né? Com mais energia para começar, né? Então, você vai, dentro dessa meta, estipular seu horário de estudo. Coloca ali no seu planner que horas que você vai estudar, né? E o tempo que você vai dedicar a cada atividade. Então, dentro desse tempo, você tem que tentar equilibrar as várias habilidades diferentes. Quais que são essas habilidades? Por exemplo, leitura, escrita, escuta e fala, né? O pessoal que ensina inglês fala que a gente tem o input, né? Que é as coisas que você coloca, a informação que entra, né? Que aí vem leitura e escuta, né? Tô dando aqui um exemplo em inglês, mas vamos colocar isso pro persa, né? A gente tem que dedicar tempo, então, para leitura e escrita e para leitura e escuta, né? As atividades de input, que a gente fala. E também para as habilidades de output, que fala, né? De colocar para fora, de trabalhar, né? De praticar, que são escrever e falar. Então, dentro do seu planner, tem que ter tempo para essas 4 habilidades, de forma equilibrada, né? Então, o que adianta eu ficar só lendo, decorando texto e não falar? Ou eu só ficar ali decorando as letras do alfabeto e não pegar o meu caderno e escrever? Ou eu só ficar aprendendo letras e não escrever e ler palavras, e não escutar o som das palavras? Acredito que, né, vocês conseguem entender essa necessidade, né? Principalmente o pessoal que fala pra mim, o que adianta eu ter um livro de persa e não ter som, né? Então, esses são exemplos que a gente vai tentar colocar juntos aqui, né, como nosso objetivo. E aí, depois que a gente definiu o objetivo, definiu sua meta de estudos da semana, preencheu, né, o seu cronograma, o que você vai tentar fazer? Você tem que tentar seguir, pelo menos durante um mês, essa rotina, né, de estudos que você colocou. Então, no nosso planner vai ter lá semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. É óbvio, né, que você vai fazendo as suas adaptações. Mas é importante que você tente, né, durante um mês, seguir uma rotina, né, uma frequência. Que aí você vai se cobrar, né? Você vai criar uma prioridade. Então aqui a gente falou, né? Tem várias formas da gente adaptar a nossa rotina. E é importante também você descansar, né? Tem um dia para descansar, mas nesse descanso você também pode
incluir a sua imersão, né? Você pode tentar ler um livro sobre a cultura persa, em português mesmo, né? Assistir filmes legendados, ouvir músicas. Então, além dessa rotina de estudos, você tem que ter tempo também para relaxar, né? Que aí é o tempo que o seu cérebro vai ter para, como a gente fala, decantar, né? Para absorver melhor as informações. Então, para quem está chegando agora, esse planner que eu estou falando aqui, né? Que eu mostrei, ele está disponível para os nossos apoiadores, né? Mas em algum momento eu vou colocar ele à venda também para os não apoiadores, né? Aqui ele está em PDF. Vocês podem baixar e imprimir, né? Ele tem todas essas sessões que a gente vai falar agora, né? As semanas que vocês vão poder preencher. Aqui eu vou ensinar como que vocês vão preencher, né, essas semanas, esses campos, de uma forma prática. Mas vocês podem também adaptar, né, isso que está sendo ensinado para um planner de estudos convencional, né, que vocês encontram facilmente para baixar aí. Então, agora, eu gostaria que vocês pegassem lápis e papel, né? Uma folha de caderno qualquer, ou já peguem o seu caderno que vocês separaram para estudar persa. E aqui vai ter as perguntas, né? Pra gente definir realmente essa meta de aprendizado, né? Metas Ardof Yodgiri, as metas de aprendizado. Então pensem aí. Por qual motivo você quer aprender a língua persa em 2024? Nesse momento. Por exemplo, para viajar para o Irã, para me comunicar com meus amigos, com meus parentes que estão no Irã, sei lá, para ler livros, para conhecer mais a cultura. Cada um de vocês tem o seu objetivo, né? Então, é importante que esse objetivo seja escrito e que ele fique visível para vocês, né? Olharem para esse objetivo sempre, né? Não adianta colocar, eu quero aprender persa porque eu gosto. Né? Você gosta, você acha que só, eu gosto, acho bonito, é motivo suficiente para você dedicar longas horas estudando gramática? Ou para você quebrar a cabeça aprendendo um novo alfabeto? Então, coloquem essa motivação por escrito. Então, continuando aqui. Definiu, então, o seu objetivo, né, o seu motivo. A segunda pergunta. Quais habilidades você quer desenvolver na língua persa e em quanto tempo? Isso é muito importante, você ter isso de forma clara. Ler e escrever em 6 meses? Falar fluentemente em 1 ano? Coloquem essas metas, né? E aí você vai ter isso claro, né? Você vai criar etapas, né? Quais habilidades, né, que você quer desenvolver e em quanto tempo? Isso é muito importante a gente ter isso, que a gente vai colocar lá, né, no nosso calendário, né, dos meses do ano. E aí, terceiro, quais métodos e ferramentas você pretende usar para aprender persa? Quais métodos e ferramentas? Aí tá a parte um pouquinho mais desafiadora, né? Para muitos de vocês. Você quer fazer um curso online com um professor? Você quer comprar livros? Você quer
Tem vários livros, né, que você pode, principalmente quem sabe inglês, tem vários materiais que vocês podem comprar na Amazon. É difícil a gente achar nas livrarias em geral do Brasil, né? Mas eu tenho lá no meu blog, né, algumas dicas que eu coloquei de livros que vocês encontram na Amazon, né? Tem pouquíssima coisa em português, a maioria é em inglês. E tem os nossos materiais também do Aprendendo Persa, né? Que a gente disponibiliza para os nossos apoiadores. Tem as nossas aulas quinzenais, né? Que a gente disponibiliza, que estão gravadas, né, lá no nosso canal. Então, tem uma infinidade de aulas que vocês podem acessar no YouTube, em inglês, tem vários sites. Então, escolham pelo menos uma ou duas ferramentas para começar, tá? Não saiam metralhando em tudo. Escolham pelo menos uma ou duas ferramentas para começar. Um livro, começa por um livro, ou compra um livro, ou pega aquele livro que você já comprou, pega um canal e vai ali maratonando, né, as aulas. Então define, né, uma ferramenta. E aí, finalmente, quantos dias por semana e quantas horas você irá se dedicar aos estudos do persa? A gente já falou, né? Eu vou 5 dias por semana durante 1 hora, todos os dias durante 15 minutos. Com vocês, né? Aí é vocês que vão definir essa rotina de acordo com a realidade de vocês e com a necessidade também. Por exemplo, se eu quero viajar para o Irã daqui a 1 mês, quero aprender o básico, então preciso ter uma coisa mais intensiva, né? Tenho que ter uma frequência maior. Então, essas são as etapas para a gente definir, né, o nosso aprendizado. Então, comecem pelo porquê, o objetivo, e depois o como, né, as ferramentas que vocês vão ter à disposição. Compartilhem aí nos comentários quais as ferramentas que vocês utilizam. E aí, então vamos ver agora como que a gente monta esse cronograma. Então vocês podem utilizar, né, o nosso planner do Aprendendo Persa. Aqui eu imprimi só para tentar mostrar para vocês. Sei que tá difícil de enxergar aí, né? Mas depois eu vou colocar lá num post bonitinho para vocês verem. Pessoal, os apoiadores, eu deixei ele fixado lá no nosso mural do Apoia-se, né? Compartilhei lá no grupo também. Então aqui esse planner, ele tá dividido por semanas, né? 1 mês tem 4 semanas. Então, eu tenho aqui a semana 1, Hafteye Yek, semana 2, aqui eu imprimi, saiu meio torto, tá? Mas Hafteye Do, Hafteye Se, Hafteye Chahor, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então, dentro de cada semana, eu tenho aqui o dia, segunda, do Shanbe, terça, Se Shanbe, quarta, Chahor Shanbe, quinta, Pan Shanbe, sexta, Jom E, e tem aqui o sábado e o domingo, né? Coloquei o sábado e o domingo menores porque geralmente são os dias de descanso, né? Para alguns, para muitos. Para nós aqui no Brasil, né? Então, dentro de cada um desses dias da semana, eu tenho 4 habilidades que eu vou escolher, né? Vou escolher aqui, ó, ler e ver, escrever, escutar,
e falar, né? Eu não preciso trabalhar todas as habilidades num dia só, né? Eu posso definir aqui quantos minutos eu vou fazer atividades de ler e ver, quantos minutos eu vou escrever, né? Isso aqui dentro do dia, né? Dentro daquilo que você definiu. Por exemplo, 1 hora, meia hora, 15 minutos, você vai ver o que cabe, né, você fazer dentro daquele material que você escolheu, né? Aqui eu vou dar como exemplo o nosso canal Aprendendo Persa, né, que é a única ferramenta, né, que tem. Eu vou falar que é a única, né, mas a ferramenta que a gente tem acessível para vocês, né, que eu me dedico, né, a construir para vocês. Então vamos supor aqui, dentro desta semana, eu tenho que trabalhar todas essas habilidades, né? Mas eu tenho que escolher pelo menos um dia para ser o dia de aula. Aqui eu anotei algumas coisas, mas eu vou falar para ficar mais fácil, vocês vão tentando colocar isso no caderninho de vocês. Então, pelo menos um dia por semana tem que ser o dia de aula. Ah, mas você vai falar, mas eu não faço curso, não tenho professor. Então, peguem um dos canais no YouTube que vocês gostam, né? Ou assistam o canal Aprendendo Persa, né? Escolham ali uma série de aulas que a gente já tem algumas gravadas, né? Pelo menos 1 hora, um dia, ou o tempo que couber para vocês, né? Vocês vão assistir aquela aula. Simplesmente assistir, né? Eu recomendo que seja o primeiro dia da semana, a segunda-feira, ou na sexta, talvez, né? Se você for praticar só no fim de semana. Ou então, talvez só no sábado vou assistir a aula. Mas escolham um dia para ser o dia de aula, que é muito importante vocês criarem, né? Vocês seguirem uma metodologia, né? Seguirem uma série, uma sequência. Que isso vai dar recursos para vocês, mais recursos para vocês irem atrás de outras coisas, né? Se você seguir uma sequência lógica, né? De um curso, de um canal, né? Tem vários exemplos. Podem começar pela série de aulas do alfabeto que a gente tem gravado lá no canal Aprendendo Persa, lá no YouTube, né? Vocês que ainda não se inscreveram, né, no canal Aprendendo Persa no YouTube, então vão lá, né, ativa o sininho, que sempre tem novas aulas. A gente vai dar um tempo agora em dezembro, mas em breve a gente vai voltar. Mas aproveitem o conteúdo que já tem gravado, né, lá no canal, que são aulas mesmo, né, um esquema de aulas ali com slides, eu explicando, vocês perguntando. E aí, o que eu vou fazer nos outros dias? Nos outros dias, vamos lá. Eu posso pegar um dia, terça, vamos supor, né? Meu dia de aula vai ser segunda. No outro dia, eu vou estudar durante 1 hora. Eu vou então pegar meia hora para leitura de textos. Que textos são esses? Podem ser os textos da aula, né? Os apoiadores têm ali o PDF, né? Para baixar. Ou vocês podem encontrar na internet textos, né? Textos de acordo com o seu nível, obviamente, né? Mas se você ainda não sabe ler, você vai focar, então, em vídeos sobre o alfabeto, né? Então, primeiro você vai aprender as letras. Então, você tem que ter
ali a sua tabela do alfabeto, né? A gente ensina como criar, né, as letras, a tabela do alfabeto. E além de ler, você tem que ter um tempo para copiar. Copiar à mão mesmo, né? Você pode fazer isso simultaneamente. Posso pegar a aula do dia anterior e copiar, né, o que está ali na tela. Eu já fiz muito isso, gente, até hoje eu faço. Tá? Tem gente que acha chato, né, ficar ali copiando da tela do computador. Mas, ou se você tem o livro, copia do livro. Né? Por exemplo, você tem um livro... Que livro que a gente pode dar de exemplo? Tem vários, né? Mas a maioria é em inglês, né? Eu tenho lá o Persian for Beginners. É um livro bem básico, assim, né? Que eu recomendo bastante. Ou Teach Yourself, Modern Persian, né? Um livro que eu já usei bastante, assim, também. E eu fazia isso. Eu copiava tudo à mão. Copia. Mas os livros são em inglês, eu não sei. Utiliza o tradutor. Ou então pega um site lá da internet. Tem vários sites, né, que eu posso recomendar para vocês. Lá o Easy Persian, o Persian Code 101. Tem muitos. Só dá um Google que vocês vão achar. Eu não sei inglês, põe para traduzir. Lá no Google Chrome tem como traduzir a página, né? Então copiem mesmo. Copiem as explicações e copiem à mão as palavras em persa, né? Então se você ainda não sabe escrever em persa, foque, tente procurar conteúdo sobre o alfabeto. Primeiro de tudo, né? A escrita é muito importante a gente aprender. Então, muito bem, a gente então vai definir um dia da semana para nossa aula, um dia da semana para ler e escrever. E outro dia a gente tem que utilizar para ver vocabulários, listas de palavras, listas de verbos e copiar. Então, vocês têm que pegar o seu caderno, o fichário, separar pelo menos uma matéria para criar uma lista de palavras, né? Um vocabulário. As primeiras palavras que você vai aprender. Então, pelo menos um dia, né? As novas palavras. Lá no canal Aprendendo Persa tem vários vídeos de vocabulários, né? Então, vocês podem pegar lá um vídeo sobre frutas, sobre partes da casa, sobre... No nosso Instagram também, né? Tem bastante coisa, bastante vocabulário, ou outro vocabulário que vocês encontrarem aí, né? Dias da semana, meses do ano. E criem essas listas, coloquem em um local de destaque, aí no seu caderno, no seu fichário. Quem tem fichário, coloquem aquelas abinhas coloridas, né? Que é muito útil. Quem tem caderno, separa mesmo uma matéria do caderno, né? Só para você ir anotando essas palavras. Então, você vê o vídeo, ou vê na internet algum vocabulário e copia, né? Copia mesmo, à mão. E uma coisa que é perfeita, né? Que muita gente gosta de fazer, criar etiquetinhas ou flashcards, né? E espalhar pela casa. Lá no meu quarto, eu coloco ali uma etiquetinha na cama. Coloco ali em persa, no guarda-roupa. Na mesa, né? Então, tem lá, mise, garde-robe, cama. Na cozinha, vou lá, copo, livon, prato, bush-gob, armário, cabinet, né? Tem várias. Vocês podem pegar um dia para fazer isso, né? Quem fica em casa, né? Ou no escritório também, né? Por que não?
Se o chefe de vocês deixarem, né? Vocês colocam. Ou então anotem, né? No caderno de vocês. Então, é importante a gente ter um dia para criar vocabulários. Né? Eu coloquei aqui, por exemplo, na quarta-feira. Né? Observem que eu não estou preenchendo todas as habilidades, né? Eu estou dedicando um dia para escrita e leitura, outro dia mais para ouvir. Então, no outro dia, para não ficar só lendo e escrevendo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar podcasts. É difícil, né? Podcast em persa. Posso pegar musiquinhas infantis, poeminhas, ou trechos de vídeos, curta-metragem. E aí, isso é muito importante para vocês treinarem a escuta, né? Mesmo que você não entenda 100%, mesmo que você não entenda ainda nem 1%, é muito importante ter um dia para treinar o ouvido, né? Para treinar a escuta. Então, você vai pegar ali um podcast em persa ou músicas, né? As suas músicas favoritas. Onde tem bastante letra de música em persa, é um site que se chama All the Lyrics, né? Tem bastante traduções de músicas em persas, né? Podem pegar trechos de canais, programas de TV, vocês que vão escolher, né, as ferramentas. Mas tentem respeitar o nível de vocês, né? Se vocês ainda estão no básico, tentem encontrar coisas mais básicas, né? Como programinhas infantis, coisas mais curtas, né? Porque o que vocês vão fazer? Vocês vão ouvir e repetir. Tentem, então, repetir as frases desse vídeo, desse podcast, ou cantar uma música. Por que não? Ai, meu Deus, eu não sei cantar, sou desafinada. Não é para você apresentar, tá, gente? É para você cantar, para você treinar a sua articulação, a sua fala, você ouvir e repetir, né? Você tentar reconhecer as palavras, você sentir as palavras saindo da sua boca, né? Então, vocês podem fazer isso um dia. Por exemplo, meia hora de escuta e meia hora eu posso ficar cantando, ou 15 minutos, vocês que definem. E aí, para terminar aqui a minha rotina de 5 dias, eu tô tendo como base 5 dias, mas vocês vão adaptar, tá? O que vocês acharem melhor. Eu já treinei a escrita, já treinei a leitura, já treinei a escuta, já treinei a fala. Então, sexta, eu posso treinar o que eu aprendi. Né? Você pode criar, então, listas falando o que você fez durante a semana. Você pode começar um pequeno diário, mesmo que você... eu não sei escrever muitas frases ainda. Vai escrevendo, tentando substituir, né? As palavras que você já aprendeu, vai misturando com português, vai pesquisando no tradutor, vai tentando formar frases curtinhas, né? Por exemplo, vamos criar aqui um pequeno diário. Eu acordei 7 horas. Hoje eu acordei 7 horas da manhã. Emruz, Swat, Haft Sob, Bidor Shodam. Sei que é um pouco difícil esse exemplo, né? Mas Emruz, hoje, Swat, Haft Sob, Swat, hora, Haft, 7 horas, né? Sob, manhã. Então, às 7 horas da manhã, Bidor Shodam, é o verbo eu acordei. Né? Isso
o basiquinho. No café da manhã, eu comi pão com queijo, dar sobhone, non bo panir hordam. E eu bebi café. Va gave min nushidam. Aqui tá um exemplo. Bem bobo, né? Ou você pode falar o que você faz, né? No presente, né? Todos os dias eu acordo às 7 da manhã, eu tomo café e vou pro trabalho, né? Har, luz, soat, haft, sob, bidor, misham, sobhane, michoram, va, bekor, ou sarekor, miravam, né? Aqui eu tô falando persa escrito, né? Aquele persa do livro mesmo. Tentem fazer esse exercício, né? Que aí, aos pouquinhos, vocês vão conseguindo, né? Articular. Então, é importante ter um dia para fazer isso, né? Isso é escrever mesmo, né? E aí é o que você aprendeu, você vai praticar o que você aprendeu, você vai criar, você vai produzir um texto. Né? Então tenta lembrar os vocabulários, os verbos. Ah, mas eu ainda estou estudando o alfabeto. Pratica as letras que você aprendeu aquela semana, as palavras. Quantas palavras eu consigo formar com aquelas letras que eu aprendi, né? Coloca isso. E, muito importante, tentem gravar. Coloca o vídeo, em vídeo mesmo. Você falando ou lendo em voz alta. Que aí você vai se observando e você vai se corrigindo. Você fala, você vai perceber, né? Onde você tá errando, onde que tá... Que aí você vai, como você já treinou o seu ouvido, você vai conseguir aos poucos ir comparando, né, com aquilo que você ouve. Mas aí, quando você se ouvir falando, você vai notar, eu tô pronunciando, tô esquecendo tal letra, né? Então a gente tem condições de se autoavaliar dessa forma, né? Então tenham um dia da sua rotina de estudos, né, para gravar o que vocês aprenderam. Certo, pessoal? E aí, sábado, domingo, eu vou relaxar, vou descansar. Eu posso ter um dia para praticar a conversação com meus amigos iranianos, com meu marido, com o meu grupo de estudos, né? Que a gente tem aqui o nosso grupo, né? Dos apoiadores, grupo lá no WhatsApp. E procurem formas de imersão no persa, né? Assistir um filme, fazer a faxina da casa ouvindo músicas, né? Tem muitas formas. Então vou resumir novamente esse cronograma semanal para vocês. Então esse é o exemplo que vocês vão tentar adaptar depois. Vocês vão me contar, né? Se deu certo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu vou começar na segunda-feira. Segunda vai ser meu dia de aula, né? Então, eu vou ficar ali 1 hora assistindo aula. Pode ser uma aula do Aprendendo Persa, né? Terça, eu vou ler textos da aula do dia anterior, né? Ou eu vou simplesmente copiar tudo, né, que foi passado na aula anterior. Vou pegar o PDF da aula e vou copiar no meu caderno. Quarta, eu vou ver as palavras novas, né, vocabulários, né, então eu posso
pegar palavra por palavra do que eu aprendi na aula e criar listas, né? Por exemplo, nas aulas a gente trabalhou um diálogo. Vamos supor que nesse diálogo apareceu várias palavras novas, né? Então você vai pegar palavra por palavra e colocar ali os significados e a pronúncia, né? Até você decorar. Quinta-feira. Eu já cansei, né, de tanto ler e escrever. Eu vou então ouvir um pouco podcasts, ou músicas, ou vou assistir um vídeo, né, em persa. E vou repetir as frases. Eu vou assistindo, vou pausando e vou tentando repetir o que eu estou ouvindo, né. Então é muito importante aí vocês respeitarem o nível de aprendizado de vocês. Sexta-feira, então, eu vou criar esse diário ou essa lista, né, de afazeres. Posso colocar o que eu vou fazer também, né? E gravar. Vou me gravar falando. Que aí cada semana eu vou comparando o quanto que eu melhorei, né, a minha pronúncia, quanto que eu me desenrolei. Quanto que eu estou conseguindo me expressar, né? Então, esse é um exemplo, né, de um cronograma semanal que funciona bem porque vocês vão trabalhar todas as habilidades, né? Leitura, escrita, escuta e fala. E no fim de semana, então, no sábado, eu vou escolher uma atividade relaxante, né? Eu vou assistir um filme, eu vou ouvir música, ou vou conversar com alguém, né? Tentar praticar meu persa. Então essas são as dicas, né, do nosso cronograma semanal. E tentem repetir essa rotina durante pelo menos 4 semanas, né? Durante um mês. Ah, e aqui uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante, ó. Controle de frequência. Então, ó, o dia que eu estudei, eu marco aqui. Segunda eu estudei, terça, quarta, quinta. Anotem aqui os dias que vocês marcam aqui, né, um X. Que aí vocês vão ver, né, a frequência, vocês vão monitorar a frequência. E ver, será que eu não estou estudando? Será que eu estou deixando? Vocês vão sentir, né? Por isso que é muito importante a gente ter tudo isso no papel. O pessoal que tá falando do persa do Afeganistão, o persa que a gente aprende aqui é o persa do Irã, né? Que é o persa, a gente fala o farsi, né? Padrão, que é diferente do dari, né? Que é o persa, é o dialeto do Afeganistão, que é diferente do tadjiki, que é o dialeto do Tajiquistão. Mas é a mesma coisa que, por exemplo, português do Brasil, português de Portugal, né? Tem palavras que são diferentes, o sotaque é diferente, mas entre si, afegãos, iranianos, tajiques, eles se entendem, né? Então, se você aprender o persa do Irã, você consegue se comunicar com o pessoal do Afeganistão. Mas vai ser um pouco mais difícil você entender eles, né? No começo, mas primeiro você aprende o persa clássico, porque a forma escrita do persa, ela é a mesma para todos os dialetos, né? A forma da gramática é a mesma. O que muda é a forma falada, né? Então, a mesma gramática do persa do Irã é a do persa do Afeganistão e do Tajiquistão. Ah, o persa do Tajiquistão ele é diferente também porque ele é escrito com o alfabeto russo, né? Eles não utilizam o alfabeto persa. Mas eles, né, pelo que me falaram, eles estudam o alfabeto persa, mas eles utilizam mais o alfabeto russo, né? Porque Tajiquistão fez parte da antiga União Soviética, toda aquela história, né?
Mas o Dari é a mesma escrita do persa do Irã. Vocês me perguntaram de podcasts. Podcasts é bem difícil, né? A gente achar um bom podcast de persa. É pra quem sabe inglês, né? Eu recomendo muito o podcast da Leila Shams, que é o Persian with Chai and Conversation, né? Que é bem básico, assim. Tem lá no Spotify, Persian with Chai and Conversation. Ou Chai and Conversation, vocês vão achar dessas formas, né? A Leila Shams é uma iraniana que mora no Texas, então ela fala um persa meio com sotaque texano, mas a didática dela é muito boa para quem quer começar e para quem entende inglês, né? Para quem já tá um pouquinho mais avançado, eu escuto muito o Persian with Dallas, né? O Persian with Dallas faz tempo que ele não grava coisas novas, mas tem muita coisa lá que ele é um iraniano, né, que fala somente em persa, e ele conta as histórias da vida dele, uma linguagem assim bem do cotidiano mesmo, né, e ele fala bem devagar. Então, quem tá um pouquinho mais avançado dá pra pegar muita coisa, assim, né. Então, eu sempre tô escutando, ouvindo de novo, que né, tem palavras que eu não lembro, e aí escuto de novo e agora eu entendi, né? Vai clarificando, né? Quanto mais você escuta, quanto mais você tem acesso. Eu não tenho assim muitos podcasts para indicar, né? Esses são os que eu conheço. Quem sabe o ano que vem eu vou começar a fazer resenhas, né? De aplicativos, né? O pessoal utiliza bastante, me pergunta se eu recomendo algum. Eu particularmente tenho um pouco de preguiça de aplicativo, tá, gente? Eu sei que muita gente gosta, mas E é útil, né? É muito útil para quem tá começando. É bom para você desenvolver o vocabulário. Vocês vão lá na loja do Android, né, do Google Play, tem um monte de aplicativos em persa, inglês, persa, português, acho que não tem muitos, mas testem e vejam quais que vocês se adaptam melhor, né? Eu particularmente, eu vou começar a tentar fazer testes e resenhas, né, de aplicativos. Eu acho que isso é legal, né? A gente tentar começar a fazer isso. Mas os recursos são esses, né? Livros, procurei na Amazon, que tem bastante, para quem sabe inglês, né? Para quem não sabe, infelizmente não tem muita coisa, né? Tem 1 ou 2 dicionários escritos por linguistas europeus, né? Lá o Andrei Karanov, mas não tem assim livro de gramática do persa para português, né? Então, esse é o projeto do Aprendendo Persa, né? A gente está tentando desenvolver esses conteúdos, né, através do nosso canal e através do nosso clube de apoiadores a gente dá acesso a esse material em PDF. Tem também a versão impressa, né, que eu mando por correios para alguns apoiadores que optam, né, por receber, numa frequência assim um pouco menor, né, mas todo o material em PDF está disponível lá na nossa plataforma de apoiadores, né, que é a apoia.se/aprendendo persa. Então procurem lá, apoia.se. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. É uma campanha, né, que eu criei em maio de 2023, esse ano mesmo, como uma forma, né, de incentivar, né,
a produção de materiais em língua persa em português, porque infelizmente a gente não tem, né, ninguém dedicado a isso. Não que eu tenha conhecimento, né? Eu não recebo nenhum apoio, tá, gente? De nenhuma instituição, de nenhuma instituição política, de nenhuma embaixada, de nenhuma empresa. Né? Tudo que eu faço é com o apoio dos nossos seguidores, né? As pessoas que mensalmente contribuem, né, com o meu trabalho. E aí eu coloco esses materiais à disposição de vocês. Então vocês acessem, né, essa página do Aprendendo Persa, apoia.se Aprendendo Persa. Lá vocês vão poder escolher, né, entre duas formas de apoio, a partir de R$ 15 por mês. Então, a partir de R$ 15 por mês, vocês vão ter acesso a esse planner, né, que a gente está mostrando aqui hoje. Todos os materiais em PDF de todas as aulas que a gente já fez. E um grupo de estudos, né, que tem alguns amigos que estão aí no grupo de estudos, né, que estão aí meio tímidos, mas sempre participam, né. Nesse grupo de estudos a gente conversa, a gente troca ideias, faz perguntas diretamente para mim, eu tiro as dúvidas de vocês. Mas esse é um grupo fechado, somente para os apoiadores, né? Que a gente tem nossas reuniões também. A gente começou a tentar fazer isso mensalmente, né? Esse mês a gente vai dar um descanso, mas o grupo tá lá ativo, né? Descanso das aulas, né? Então, a partir de R$ 15 por mês vocês têm acesso a esse material. Tem o link aí na bio, né, que tem acesso. Vocês conseguem ver também, né? O Apoia-se. E a partir de R$ 30 tem o material impresso também, que são as apostilinhas, né, de cada mês, que eu mando para os novos apoiadores. Bom, pessoal, então, para finalizar, gostaria de compartilhar aqui como que a gente pode se manter motivado para continuar estudando. Como é que vocês se motivam? A gente precisa criar mecanismos, né, para a gente se motivar. Principalmente quando a gente estuda sozinho, né? A maioria das pessoas aqui eu sei que não tem um parceiro, um professor. Então é muito importante que vocês criem esse planejamento e revisem semanalmente, né? Então toda semana olhem para o seu planner e revise, né? Eu não tô dando conta de estudar tantas horas, então vou diminuir o ritmo para caber na minha rotina, ou então eu vou mudar a minha rotina, né? Ver o que é possível fazer. Então, sempre mantenha o foco no seu objetivo, né? Então, faça essas duas perguntas. Eu realmente quero aprender persa? Eu realmente preciso? Eu preciso? Pra que eu preciso, né? Então, isso vai do coração de vocês, né? Essas perguntas vão lá no fundo da alma, eu costumo falar, né? E tentem encontrar um parceiro de estudos, né? Alguém que também esteja aprendendo a língua, né? Como aqui, a gente tá aqui agora, né? Tô falando, a gente tem um grupo, mas vocês podem e devem, se quiserem, me mandar lá no direct, no meu e-mail, aprendendopersa@gmail.com, o que vocês estão fazendo, né? Eu fico muito feliz quando eu recebo alguém que me manda uma folha de caderno assim, olha, eu copiei isso aqui das suas lições, eu aprendi a falar isso aqui lá no seu canal. E sempre é uma alegria muito grande para mim, né, receber esses feedbacks, né? Então, eu tento, né, dar um retorno para vocês, olha, tá indo muito bem,
pode melhorar aqui, pode melhorar ali. Então, tenta encontrar parceiro de estudos, né? Um grupo que seja, algum amigo, alguém que tenha interesse. É difícil. Então participem com a gente, né, do nosso Aprendendo Persa, que a gente tem lá o nosso grupo. Vocês são muito bem-vindos, né? E procurem sempre estar fazendo essa imersão constante na língua persa, né? Quanto mais a gente mergulhar na cultura persa, na cultura afegã também, que é maravilhosa, mas a gente vai se apaixonando por esse idioma, né? E a gente se sente mais motivado para aprender. Então, procurem assistir filmes, ouvir músicas e praticar conversação com os amigos nativos, né? Procurem situações, se vocês não podem viajar, né, para o Irã, tentem encontrar situações online ou presenciais que vocês coloquem em prática aquilo que vocês aprenderam. Então é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Vocês me perguntaram sobre um dicionário, né? Infelizmente ainda no Brasil não tem nenhum dicionário de persa português, né? Tem dicionário em português, mas é manuais de conversação, né? Não é um dicionário. Vou pegar aqui um dicionáriozinho que eu tenho aqui em inglês persa, né? Nesse molde aqui de um dicionário mesmo. Esse aqui, ó, não tem nem as vogais curtas, né? Que vocês reclamam tanto. Não tem nem a pronúncia. Então, eu estou com esse projeto, estou criando o nosso dicionário. Está em andamento ainda. Então, tem previsão de lançamento para janeiro. Eu ainda vou anunciar, né, para vocês. Então, aguardem que a gente vai ter o nosso primeiro dicionário de língua persa do Aprendendo Persa. Não vai ser um dicionário muito grande, né? Vai ser um dicionário básico, essencial, para vocês que estão querendo começar, né? E mais para frente a gente vai aprimorando. Ele vai ser vendido no formato físico, né? Depois eu vou anunciando para vocês. Então, aguardem. Perguntou assim, eu estudando persa, eu consigo entender alguma coisa do Pahlavi? O que é o Pahlavi, gente? O Pahlavi é o antigo persa, né? O persa lá nos tempos do Korosh Bozorg. Como é que chama aquelas Sassânidas? Aquemênidas, né? As dinastias anteriores à chegada do Islã na Pérsia, eles falavam um persa, mas tem o persa antigo, o persa médio e o persa moderno, que é o que a gente aprende hoje, né? Se você estudar o persa de hoje, você vai entender o persa que era falado há cerca de 1000 anos atrás, mais ou menos, né? Lá, a gente tá em 2000, ano 1000. Você vai conseguir entender, sim, alguma coisa da poesia lá do século X, do Ferdowsi, do Hafez, do Rumi, do Saadi, do Attar, do Omar Khayyam. Mas o persa antigo, Pahlavi, que era uma outra escrita ainda, né? É bem diferente, né? Então aí já é um outro estudo de línguas antigas. Mas, quem sabe a gente vai fazer aqui um vídeo também sobre a história da língua persa, que é muito interessante, né? Que vocês me pediram. Mas é isso, né? Cada um tem os seus interesses. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao Aprendendo Persa.
essa é a nossa última live do ano, então vou me despedir de vocês aqui no Aprendendo Persa em 2023. 2024 a gente vem com as nossas novidades. Então, gratidão a todos vocês. Muito obrigada a todos e a todas por tudo este ano que passou. Então, vamos continuar juntos estudando persa em 2024. Me despeço aqui. Roda Heret Bede. Ainda aí, né? Roda Fez. Grande abraço. Tchau, tchau.